Estamos de volta com responsabilidade. Hoje, em nossos estúdios, o amigo, companheiro, jornalista, radialista, competentíssimo Ronaldo Gomlewski, a quem eu já fiz essa abertura falando que tem esse canal de televisão, de rádio, revista, jornal, é uma sumidade na área de comunicação e também é candidato à presidência do Flamengo. Não é verdade, Ronaldo? Que prazer ter você aqui conosco. A alegria é minha, querida. Tudo bom? Pois é, isso tudo, né? Quer dizer, foi até difícil a gente fazer um resumo do seu currículo, porque você participa desse grupo de comunicação há 50 anos, não é isso? Menorá TV, Menorá Revista, tem jornal, rádio. Então você já tem essa atuação enorme na parte jornalística de comunicação do Brasil, eu poderia dizer, né? E com esse intercâmbio cultural entre Israel, eu sei que você faz viagens frequentes, querendo fazer essa parte colaborativa entre os dois países. Mas é verdade que você é candidato à presidência do Flamengo? É claro que é verdade. Eu quero ganhar essa eleição, estou me preparando para presidir o Flamengo e para transformar o Flamengo naquilo que ele sempre foi e que deixou de ser. E isso é fruto, sem dúvida nenhuma, de um processo de incompetência que vem corroendo as entranhas do Clube de Regatas do Flamengo e que vem entristecendo de uma maneira brutal a torcida do Flamengo, que é o maior patrimônio que qualquer clube poderia ter, e nenhum clube tem a torcida que o Flamengo tem, que são 35 milhões de torcedores. Você imagina que a Espanha, que detém clubes do tipo e da qualidade, do tamanho do Real Madrid e do Barcelona, tem 50 milhões de habitantes. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, que pode se considerar um país como a Espanha. Então não é possível que o Flamengo seja menor do que esses clubes que existem no mundo hoje e que disputam campeonatos mundiais, ganham esses campeonatos, como o Flamengo já ganhou no passado. Precisamos voltar a essa época de vitórias e eu vou me propor a despender 3 anos da minha vida para colocar o Flamengo nos trilhos. Você já tentou alguma vez anterior? Já sim, tentei. Fui muito bem sucedido eleitoralmente, apesar de ter perdido a eleição. Porque em 2 meses, sem gastar nenhum dinheiro, nenhum tostão, praticamente com algumas pouquíssimas doações de amigos, eu consegui fazer quase 500 votos. E agora, com 7, 8 meses de campanha, nós vamos chegar lá sem nenhuma sombra de dúvida. É uma eleição dura, né? Toda eleição é dura. É, porque eu fico vendo, assim, as eleições de clubes parecem eleições de municípios. As pessoas têm que fazer campanha, colocar adesivo, foto, e ir na casa das pessoas, fazer reuniões. Ô, Cláudia, mais do que fazer campanha, você tem que convencer o eleitor, que é o maior interessado, de que você tem um projeto, você tem um grupo, você tem vontade, você tem interesse e você tem comprometimento com credibilidade, com transparência, com seriedade, com decência, com dignidade, com honestidade e, principalmente, dando um exemplo que ele sai da presidência e vai bater lá naquele que varre o chão e passa pelos atletas, passa pelos técnicos, pelos profissionais que precisam ser muito competentes num caso como o caso do Clube de Regatas do Flamengo. O que você faria? Então, vamos já fazer assim as suas propostas. O que imediatamente você teria para dizer aqui agora? Olha, poderia dizer muita coisa. Nós Faz temos um site, nosso grupo se chama Planeta Fla. É um movimento político dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Se você não se incomodar, eu queria deixar claro que sim. o nosso site para as pessoas poderem entrar e verem qual é o tipo de proposta que a gente tem. www.planetafla.com.br www.planetafla.com.br. A primeira coisa que a gente precisa compreender antes de fazer é que o Flamengo não pode contratar para não cumprir. Então, o contrato é para ser cumprido. Se você não pode, não faça. Se você não tem condições, não assine. Não deixe a palavra do Flamengo, que obviamente quando o presidente fala, ele fala pelo clube, pela nação rubro-negra, não deixe que essa palavra caia no descrédito. Porque o descrédito traz desmoralização e, mais do que isso, traz a impossibilidade de você obter patrocínios. Quem é que vai patrocinar o teu programa se ele não for um bom programa? Ninguém. Quem é que vai patrocinar o Flamengo se o Flamengo não for efetivamente um clube que dê exemplo de austeridade, de seriedade? O segundo ponto é não gastar o que não tem. É como uma casa de família. Se você, o dono da casa, compra um veículo que ele não pode pagar no final do mês, em 2, 3 meses ele vai perder o veículo. Se a dona da casa vai ao supermercado e gasta no cartão de crédito aquilo que ela não pode gastar efetivamente, daqui a 2, 3 meses ela não vai ter dinheiro para pagar o feijão com arroz.
E mais do que isso, divisões de base. A grande riqueza de um clube de futebol são as divisões de base. Você tem lá os pequenos atletas que vão se transformar na grande fonte de recursos do clube. Então, seriedade, austeridade, cumprimento de palavra e cuidado com o patrimônio do Flamengo são os carros-chefes da nossa administração, daquilo que a gente pretende fazer. Ronaldo, o que você acha, qual é a sua opinião sobre o salário dos jogadores? Porque a gente vê várias pessoas muito bem preparadas na vida ganhando salários muito inferiores àqueles que eles ganham e às vezes nem usam tão bem assim. Qual é a sua ideia sobre isso? Olha, eu entendo que o atleta de futebol, ele é um artista e ele deve ganhar de acordo com o que ele remunera o clube. Não tenho nada contra altos salários de atletas, só que salários não podem ser apenas salários enormes fixos. Tem que ter uma parte variável de acordo com as vitórias que os atletas têm e com os títulos que o clube ganha. E principalmente de acordo com o comportamento que ele tem. Um atleta que vive na noite, que vive nos bares, que vive não treinando, que vive não se aperfeiçoando e que vive jogando mal, ele não pode ter salário. Essa taxa de vitória, né? Sem dúvida nenhuma, não só de vitória, como de realização de títulos. Porque não adianta você ganhar do Madureira, por exemplo, e perder do Corinthians. Você não chega ao título. E não chegando ao título, você não remunera a torcida. O que é a moeda do torcedor? Não é a vitória, não é o título, não é a garantia de que o Flamengo é o melhor. E é importantíssimo para o Flamengo ter essa marca do melhor do Brasil, do melhor do Rio de Janeiro, para poder chegar a ser o melhor do mundo. Eu, em agosto, faço 50 anos de associação ao Clube de Regatas do Flamengo. Eu comecei a frequentar o Flamengo muito menino, aos 13 anos de idade. Eu ganhei um título, curiosamente, de um tio meu e acabei trabalhando para pagar esse título, porque ele não me deu o título inteiro. Ele me deu o título com 3 ou 4 prestações pagas e eu acabei tendo que começar a vender revista na rua para pagar o título de sócio do Clube de Regatas do Flamengo, que era um título patrimonial. Depois disso, eu consegui comprar meu título de sócio proprietário. Eu sou um feliz sócio proprietário do Flamengo, apesar da enorme dívida que só cresce e que essa administração atual ainda ajudou a aumentar em muitos números. Mas eu tenho certeza absoluta que o Flamengo é muito maior do que as suas pequenas dificuldades, apesar de que elas parecem grandes aos olhos daqueles que não conhecem as entranhas do Clube de Regatas do Flamengo. Você se mostra muito combativo, assim, né? Muito ativo, muito brabo. Você quer levar essa braveza toda, essa combatividade toda para o Flamengo? Olha, eu quero misturar essa brabeza, essa combatividade com muita ternura, porque a torcida do Flamengo precisa ser acariciada. Ela precisa ter a certeza de que a direção do Flamengo é por ela, está por ela. E o associado do Flamengo também precisa de muito carinho. Agora, o que é importante é a gente saber dizer não e explicar o não. Não é preciso dizer sempre sim para você ser respeitado. Você tem que dizer não nas horas que precisa dizer não e explicar o não. Às vezes não é possível, você não faz. E quando é possível, você faz com alegria. Diz pra gente, então, quais são os horários, os sites, os telefones, quem quiser te encontrar, quem quiser participar do seu movimento, quem quiser apoiar você, empresários que estejam assistindo a gente agora, que então estejam de acordo com a sua linha de ação futuramente, né? Quando vai ser a eleição? Olha, lá para dezembro. Geralmente o Flamengo faz eleições no dia seguinte do Campeonato Brasileiro, da final do Campeonato Brasileiro, que eu espero que o Flamengo vença. Vencer a eleição no Flamengo nada tem a ver com o resultado do futebol, na minha avaliação. O futebol é muito importante para todos nós, é o carro-chefe do Flamengo. Mas um torcedor real do Flamengo, e só pode ser presidente do Flamengo quem tiver o Flamengo no coração, não pode torcer contra. Então eu torço a favor, torço para que o Flamengo seja campeão brasileiro e para que eu seja o presidente do Flamengo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, o site Planeta Fla, www.planetafla.com.br, e Menorá é www.menoranet.com.br. E na Menoranet a gente vai acessar o quê? Tudo que a gente faz em termos de comunicação. Eu quero deixar meus 2 telefones celulares. Eu posso dar o telefone? Pode, não, claro, mas eu estou só assim, achei peculiar, interessante, porque as pessoas que são a seu favor vão dizer, estou contigo. As que são contra vão falar, Ronaldo, quem falar direito... Eu ouço. Você ouve? Com o maior prazer e discuto. Discuto pelo bem. E como é que fica a noite? Às vezes você está querendo... Não tem noite, eu vou para casa cedo, eu descanso e tenho tempo para fazer tudo. Até porque
são os homens ocupados que têm mais tempo. 7849-0281. 8272-1188. Você dá os dois celulares, quer dizer, você não tem nem como fugir. Você quer ser acessado mesmo. Não quero fugir. Eu quero responsabilidade. Opa, estamos aqui, né? Então, estamos juntos. Conta pra gente quais esportes que você pratica. Todo dia de manhã, e hoje não, porque estou aqui apreciando essa beldade. Muito obrigada. 2h30 de caminhada. De Copacabana até o final do Leblon, às vezes até o Vidigal, voltando até a Santa Clara. E quando os torcedores te interrompem e querem fazer um... Eu converso com todo mundo. Vamos andando, vamos comigo. Vamos andando, vamos comigo. Geralmente eu estou acompanhado, sempre tem alguém querendo conversar e a gente bate um papo. Às vezes tem alguém que me xinga, eu xingo de volta e vamos em frente. Opa! Além dessa caminhada diária, algumas vezes também no final do dia, quando é preciso, porque numa certa faixa de desgaste físico, você não pode comer de tudo, você tem que ter um equilíbrio alimentar, eu procuro seguir isso, e cavalgadas pelo menos 2 vezes por semana. Você tem muita energia, seus filhos são assim também, Ronaldo? São, graças a Deus. Herdaram isso? Alguns sim, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Alguns acordam muito cedo, como eu acordo cedo, eu 5 horas da manhã estou em pé. Eu tenho muitos filhos. Eu sei. Alguns acordam mais tarde, os atores acordam tarde. São dormem quantos? De manhã 2. Não, são quantos filhos? Filhos 6, contando com os filhos da minha mulher, que foram praticamente criados na minha casa. Então tá bom, olha, show de bola. Você quer deixar algum recado para quem está em casa? Quero sim, quero deixar 3 recados. Uhum. O primeiro recado aos não-judeus, para que eles saibam que os não-judeus, que os judeus são pessoas absolutamente iguais a eles. Não tem nenhuma diferença. Apenas uma crença diferente. Inclusive, os não-judeus que hoje abraçam o catolicismo ou o protestantismo, têm as suas religiões oriundas do judaísmo. Então, respeitem os judeus. Aos judeus, para que eles tenham a certeza de que, na medida em que eles se relacionam com o mundo, eles estarão muito mais protegidos do que fechados dentro do gueto. Então, sugiro que eles continuem se relacionando com a humanidade cada vez mais e com mais frequência, para que eles possam mostrar o que é que eles são verdadeiramente. E com relação ao Clube de Regatas do Flamengo, que os associados do Flamengo tenham a certeza de que o presidente do Flamengo, Ronaldo Gonlewski, viverá 24 horas por dia os problemas do Flamengo e vai solucionar com o seu grupo, que é o Planeta Fla, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que o Flamengo tem de dificuldade, porque é fácil dirigir o Flamengo. Difícil é ter competência para isso. Opa, tá bom. Que beleza. Muito obrigada. Adorei estar com você aqui.